Fala jovens, beleza? Seja muito bem-vindo a esse Moda Foda Podcast, né? Nosso novo canal aqui de interação, né, Will? É isso aí. A ideia nesse papo inicial aqui é a gente minimamente nos apresentar, né, galera? E vocês entenderem aqui qual é a pega da gente nesse modelo, né? O que que fez a gente, o que é que nos motivou a formatar essa mesa, né, Will? Essa acho que é isso, né? No meu caso, né, são quase 15 anos de mercado. Aconteceram algumas coisas nessa trajetória e eu acho que a gente pode, aprendemos muita coisa nesse processo, erramos muito também, e a gente entende que ter essa troca com os players do mercado, com quem faz parte desse ecossistema, é muito importante para poder ajudar tanto quem está começando, como também quem está na jornada, né, cara? É isso aí, cara. Tipo, depois de 2 anos, né, cara, da nossa primeira conversa, Verdade. é, o menino tá nascendo, né? Moda é foda. E eu acho que um hub de informações, né? Um hub para juntar, fazer conexões, que eu acho que esse era o grande desejo da gente, né? Total. Trazer a galera da moda pra mesa, olhar para as nuances que existem dentro do universo, né? Desde a gestão até o universo criativo, juntar tudo isso e montar em um grande, bem bolado, né? De trocas de ideias. Tu falou aí 2 anos, né, cara? E passa um filme, né? Porque nesse meio desse processo também teve aí a pandemia, que é essa maluquice. Você que tá vendo isso aqui em 2073, entendeu, cara? Teve um negócio chamado pandemia, entendeu? Covid, nos anos 2020 a 22, tá? E isso atrapalhou um pouco esse processo, né? Pelo menos nosso, que a gente realmente teve que se concentrar na nossa operação principal. Ao mesmo tempo, esse formato aqui explodiu nesse meio tempo, né? Isso poderia ser uma coisa pra gente deixar de lado, mas eu acho que, pelo menos assim, hoje, pela consciência que a gente tem do nosso propósito, né, do nosso grupo, que é o Overlabel, a gente entende que transformar vidas e construir história de valor é a nossa pega, né? Obviamente as marcas passam por esse processo, obviamente, enfim, todo esse envolvimento que a gente tem com a cadeia passa por esse processo, mas eu acho que impactar uma pessoa todo dia, né? Da hora que a gente levanta, tá dentro do nosso propósito. Então, ter essa troca e bater esse papo, acho que tem tudo a ver com isso, né? Total, cara. E assim, a moda, ela é um grande ecossistema, né? Então, são diversos os caminhos e aí que impactam diretamente em pessoas. E então, assim, nada melhor do que a gente aproveitar esse nosso universo, né, para poder realmente fazer esse propósito ele valer, né? Uma coisa que eu tive muita preocupação quando a gente estava desenhando esse formato é que, assim, aqui não é para ter aquelas histórias bonitinhas, né? Aquelas cases de sucesso. Eu Uhum. acho que não é essa a pega, né? Eu acho que a ideia da gente aqui realmente é mostrar quem faz, né? A moda como um todo, seja, obviamente, empreendedores, né? Proprietários de marcas, ok, mas fornecedores, quem são os personagens que existem por trás das cortinas, né? Porra, videomaker, fotógrafo, maquiador, modelo, influenciador, toda essa galera que faz parte, até também para poder gerar network, né? Tipo assim, ter essa troca diferente. E, inclusive, né, assim, uma das coisas que eu mais curti quando você topou essa ideia da gente estar sentando aqui, é que, assim, por exemplo, eu cuido mais do comercial da empresa, tenho mais essa responsa estratégica de para onde que a gente vai, quais são os novos pontos de venda, o canal de venda, beleza. Então eu tenho esse lado um pouco mais, não gosto de dizer isso, mas mais racional da parada, né? E você, por exemplo, tem esse lado um pouco mais criativo, né? Nesse formato a gente consegue conectar todo mundo. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que muitas vezes, até pela máxima do mercado, o cara que tem esse viés mais criativo, talvez ele nem curta muito, né, esse papo um pouco mais técnico, falar ali literalmente sobre venda, canal de venda, técnicas. Eu acho que esse cara tende, né, a se conectar muito mais contigo, por exemplo. Mas é importante ter essa troca, porque eu vejo assim, né, muitas marcas, eu acho que aqui no Ceará, né, eu tenho essa crença, nós somos um celeiro de moda. Tem muita marca bacana, né? Só que muitas marcas às vezes não avançam porque não estão atentos, né, a esses outros pilares, né? Eu por exemplo, acredito, numa gestão, vamos dizer assim, né? Eu defendo muito 6 pilares, né? Nós temos, por exemplo, o pilar criativo, que aí vem mais a parte de produto. Nós temos o pilar de brand e comunicação, que é esse envelopar desse produto, né?
Tem a parte logística, que é a parte mais industrial, que é como esse produto chega no cliente, né? E aí vai a parte de produção, enfim. Tem a parte comercial, que é, afinal, como é que nós vamos vender esse produto, né? Financeiro, que é como é que essa conta fecha, né? E para finalizar, que é um pilar novo, eu falava de 5, eu acho que esse sexto pilar acho que é um pilar muito importante, que é o digital, né? Não tem como você fugir disso hoje. Então, se a gente entender que nesse ecossistema existem esses 6 pilares e existem cada pilar desse, né, tipo assim, um bando, né, uma galera envolvida nesse ecossistema, entender um pouco melhor disso, quebrar alguns paradigmas, acho que vai ajudar, né, a clarificar e também ajudar a turma que está nessa jornada, né, seja começando, seja no processo ou quem já atingiu até um certo sucesso, porque essa moda, cara, moda é muito cíclico. Exatamente. E assim, cara, a gente fala dessas aptidões, né? Comercial, criativo. E quando a gente fala sobre negócio e a gente fala de moda, né? Entender e passear por todos esses pilares é algo que é muito fascinante. Porque você começa de fato a entender o seu papel dentro dessa cadeia. Né? E a gente, quando eu que venho do criativo, quando eu comecei de fato a ter mais contato com essa outras nuances do negócio e a olhar para a coisa de forma pelo viés do negócio, eu comecei a entender que o criativo ele poderia ser muito mais do que simplesmente inspiracional, entendeu? A função, de fato, do criativo trazendo um paralelo com resultados de negócio, isso dá muito mais tesão para poder tocar a coisa do que quando a gente enxerga de forma setorizada. Eu imagino que isso aconteça também nos outros pilares, entendeu? Quando tu pega que é um cara de comercial, que tem toda essa nuance, né? Esse trato do comercial, e tu começa também a enxergar a coisa pelo lado criativo, isso te dá uma potência muito grande para poder fazer o negócio ele pulsar, Sim. né? Então, eu acho que esse é o grande lance e eu acho que é o grande valor que a gente vai estar trazendo para essa mesa. Sim, sim. Por exemplo, hoje, né, na Overlabel, eu falei desses 6 pilares, né? Eu atendo um desses pilares, que é esse pilar mais comercial, vamos dizer assim, estratégico, né? Eu tenho essa responsa de, vamos lá, entender tudo, né? Mas no meu dia a dia, assim, a maior parte do tempo que eu me dedico é realmente nessa frente comercial. Isso é muito bom, né? Porque aí eu tenho ali, eu costumo dizer assim, conhecimento em T, né? Eu tenho que conhecer um pouco de tudo, mas eu tenho que ter profundidade nessa minha área, Isso. né? Então, assim, e muito do meu desafio, né? Assim, eu fui um dos que começou esse projeto lá atrás. Na verdade, a gente começou juntos, né? Mas nós não éramos sócios, né? Assim, a coisa caminhou para isso. Hoje somos sócios. Pô, fico muito, muito feliz e grato por isso. Mas todo começo, o que é que acontece? Você imagina, né? O começo da Over começou ali com meu irmão, né? Eu cuidava mais dessa parte. Vamos lá, desses 6 pilares aqui, eu cuidava basicamente de 3, né? Eu ficava responsável por tocar a galera do criativo, né? Era terceirizado, obviamente. Fazer o comercial sim e o industrial. Meu irmão ficava com a outra parte, né? Mas a gente nem. Acho que brand, comunicação, não era muito drive. Tô falando isso aqui de 10 anos atrás, né? Eu tô há 15 anos no mercado, mas o grupo Overlabel tá com 10 anos, né? Então lá atrás, quando a Dogville, que é uma das nossas marcas que a gente começou, bicho, muito do que a gente está vendo aqui hoje do digital, no mercado, essas preocupações, nem existia. Mas na minha essência eu falei, cara, eu preciso resolver isso, entendeu? Não vai dar para poder eu chegar onde eu quero, longe, a gente tem um sonho muito grande. Se eu não tiver ali pessoas, mesmo que sejam executivos, profissionais, terceirizados, que seja, focados muito bem numa área, né? Então, assim, eu acho até que essa mesa aqui é melhor até que abrir um pouquinho nossa caixa preta, né? Como foi que a gente foi montando esse processo, entendeu? Pô, lógico que eu gosto do comercial, lógico que eu adoro isso. Se eu pudesse sem fazer isso, eu faria. Só que no começo não foi assim, né? A gente foi formalizar a nossa sociedade nos moldes atuais, né? Pô, tem o quê? 2, 3 anos pra cá? Já vinha conversando, mas o grupo tem 10 anos, beleza. Isso. Mas, então assim, foi toda uma jornada. Por exemplo, você, né? Você tem uma trajetória muito bacana, né? O William é engraçado isso, cara. Quando eu comecei nesse segmento há 15 anos atrás, o William era PCP, brother. O que é que tem a ver, né, com o que ele atua hoje, né? Mas ele foi um cara que fez toda uma formação, teve essa passagem, tá legal tu contar isso também, né, cara? Exatamente. Cara, assim, quem eu trabalhava em banco, né? Na época, Mas eu era bolsista de banco, cara, um negócio BNB, se eu não maluco. me engano, né? Ah, Eu era bolsista dos gerentes, então assim, era números e números. só E, uma observação, tá? O William, cara, é o tiozão do sócio, tá? ei, cara, eu recebo, viu? Eu recebo. Ok. Tiozão. Também é o mais preservado. Ok. Mas é o tiozão. Mas vai lá, cara. E aí, na época eu me lembro que surgiu uma oportunidade de entrar na indústria, né? E
pelo meu viés ser um viés de cálculo de vida, esse universo, eu entrei justamente por essa porta, né? Que foi pelo PCP. O que é PCP, cara? Planejamento e controle de produção. Então, assim, eu lidava com números o tempo inteiro, fazia planejamentos e na época eu me lembro que a gente trabalhava com uma série de parceiros e então era um fluxo muito gigantesco. Só que naquele contexto, né, eu já via a interação que as marcas tinham, né? Ali era uma indústria, mas era uma indústria da moda, né? E eu comecei a me interessar, os números eram legal para mim, era muito legal, mas eu comecei a me interessar por marcas. Então a gente rodava ali cerca de 50 marcas por mês e eu comecei a ver o que cada marca tinha de potência, o que uma tinha, o que a outra não tinha. E eu, cara, muito disso tem a ver com o design. Ou seja, os clientes da fábrica, né, que bom também aqui, só para contextualizar, antes da gente ter as marcas, nós éramos uma fábrica, né? Isso. Na verdade, éramos não, né? Meu pai tinha uma fábrica. Exatamente. Né, de jeans. Então tu via as marcas passando ali pela gente e aquilo foi te conectando, não é isso? Exatamente. E eu fui começando a descobrir um universo para além desse universo de cálculos industrial, né? Comecei a me interessar pelo universo criativo das marcas. E foi onde eu comecei a ver oportunidades. Foi estudar também, né? Eu lembro que tu fez um curso de design, não foi? Foi. E até é legal que eu lembro dos meus rabiscos, tua vibe era muito voltada para a parte de identidade de marca, né? Isso. Assim que surgiu, eu entendia que aquilo existia, né? Que existia um criativo por trás daquilo, mas não sabia o que era. Legal. E aí, quando eu descobri, o primeiro curso de design que chegou aqui foi até um curso da Central Criativa. E aí, eu via muito curso de design voltado para a parte operacional. E lá foi onde eu descobri o que era o design, né? E o poder daquilo. E quando eu comecei a entender isso, eu disse assim, cara, eu tenho que plugar aqui, eu tenho que sair do PCP e começar a entender que eu posso ser uma potencialidade nesse universo aqui, porque existem oportunidades. Participar desse processo de um outro lado, né? Exatamente. E isso é bacana, porque assim, tu falou isso aí, mas eu me lembro da minha história, né? Tipo, eu nem queria trabalhar com moda. Na verdade, assim, eu nunca tive muito match com o Projeto Papai. Mas é aquela história, né, cara? A necessidade chama, né? Eu sempre gostei muito de comercial, tá? A necessidade chama. Então, nesse processo que lá atrás no Private, a gente chegou a montar um braço, a empresa era de jeans, eu abri um braço de malha. Eu era o cara que estava à frente desse processo comercial e foi aí que a gente começou a se ajudar, né? Isso. Eu falei, Will, a gente não tem malharia, e malharia, no caso, na época masculina, né, dependia muito de criação, de arte. Cara, vamos tentar. E foi assim que a gente se conectou. E muitos começos, na verdade, são assim, né, cara? Nesse lance de tentativa e erro mesmo. E necessidade, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu tive essa pega aí de assumir essa frente de malharia, né? Enfim, por uma questão, às vezes, mercado teve a crise da China, enfim, muita coisa mudou e a gente precisou realmente ter um canal. Então foi assim que surgiu, no caso, a Dogville. E pra mim, cara, sempre foi business, né? Assim, é lógico que, porra, quem é que não quer ter uma marca bacana, algo que você identifique? Mas a necessidade, cara, sem brincadeira, né? A nossa família sempre viveu disso. Então a necessidade de fazer a coisa acontecer sempre foi uma coisa que drivou muita gente, né? Hoje não, depois de 10 anos, cara, assim, graças a Deus e depois de muita transpiração, nós tivemos um certo resultado. Estamos num momento hoje completamente distinto daquela época, pelo contrário, estamos num processo de expansão, né? Eu acho que isso nos, entre aspas, né, qualifica a estar aqui, nos deixa seguro para estar trocando essa ideia com a galera. Isso é bacana falar. Mas assim, a necessidade de fazer o que tem que ser feito, cara, sempre foi a nossa, vamos dizer assim, nossa matriz, né? E eu acho que o que a gente quer aqui é basicamente isso, né? Dividir um pouco disso, não da gente, não tô aqui para poder promover o Vinícius, o William, ou mesmo a Overlabel. Não é essa a pega. Eu tive a felicidade de, por conta desse projeto do papai, conhecer muita gente. Então, quando a gente começou a jornada da Over, que foi lá as marcas, os passos lá atrás, teve muita gente que debandou, muito cliente nosso que ficou, desculpa a palavra, puto, porque a gente começou a produzir, né? Mas teve muita gente também que, não vou dizer que abraçou, mas se colocou à disposição de ajudar, sabe? E eu vejo, cara, hoje, especialmente por entender que o estado é um celeiro, né? Não só o estado do Nordeste é um celeiro, eu fico pensando, cara, quem tá começando, né? Quem é essa galera que tá abraçando, né? Será que esse pessoal conhece todo mundo? Conhece quem faz parte desse segmento? Entende que para poder botar uma marca hoje, né? Que não é só chegar lá, desenvolver uma peça,
Ah, vou meter numa costureira ali, vou mandar modelar não sei aonde, cortar ali. E é fácil fazer, porque realmente a moda não tem barreira de entrada, né? Qualquer um pode chegar e botar uma marca amanhã. Só que tem que vender. Aí tem que fazer o financeiro. E isso não é para assustar, isso é para entender que precisa, né? Então, assim, a ideia aqui é minimamente trazer essa turma pra mesa. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos inteiros, cara. Bichão, graças a Deus a gente também teve a oportunidade. E eu falo muito de Deus porque a gente tá se conhecendo agora. Eu tenho esse pilar pra mim na minha vida muito importante que virou uma chave pra mim. Quanto mais eu dei voz pra esse meu lado, entendeu? A gente teve a oportunidade de assentar com gente pica, né, cara? Como a gente gosta de falar, né? E na boa, o problema da turma é exatamente o mesmo nosso de hoje e de quem tá começando. O que é que muda? A proporção. Então, desmistificar um pouquinho, cara, desgourmetizar, não sei nem se essa palavra é mais adequada, eu sou meio tiozão também, tá, cara? Eu falo de ti, mas eu tenho empatia por isso. Desgourmetizar um pouquinho esse processo, desglamorizar um pouquinho esse lado da moda, entendeu, cara? Que no dia a dia não é Instagram nem a pau, pelo contrário, né? Acho que isso, sabe, desmistificar algumas coisas. Se a turma que vier pra cá entender, e quem for convidado, obviamente, né? Já tiveram aqui alguns que passaram por aqui já, tiver essa troca aberta, eu acho que vai ser muito massa. Né? Ei, Vini, e assim, eu lembro muito que no começo da trajetória, cara, a gente teve ali apoio de pessoas que foram ali meio que colocando alguns caminhos pra gente, né? E o quanto isso foi importante. Eu lembro que meu primeiro chute que eu fui fazer como direção de arte, mas a Thaís, que é uma amiga minha, hoje é minha amiga, né? Que era produtora. Vai estar aqui com a gente. Vai estar aqui com a gente. Foi que me disse qual era a função do diretor de arte. Ou seja, eu cheguei no set, eu não sabia nem o que é que eu fazia, entendeu? Então, esse teu desenvolvimento como esse lado criativo e como business também, né? Ele foi surgindo ao longo desse processo, né? Ou seja, Exato. começou ali com designer e foi se desenvolvendo na medida da necessidade. Agora, assim, tem que estar aberto para isso também, né? Total. E eu lembro também que durante essa trajetória, até como negócio também, né? A gente também teve várias dúvidas e a gente foi contando com quem estava ali próximo para poder, né, tirar algumas orientações. Eu lembro que também a galera procurava a gente, né? Cara, eu quero montar uma marca. Como é que eu faço? Tipo assim, a gente ainda tá entendendo, a gente ainda tá aprendendo também como é que a gente vai conseguir colocar isso. Então, a troca, eu acredito que essa troca ela é muito rica, sabe? E tem um ponto que pra mim ele é um divisor de águas dessa galera, por exemplo, daquela época que vou começar a marca. Muitas marcas começaram na nossa mesma época, que diferencia da gente hoje dessa turma que a gente nunca parou, pô. É isso aí. Né? Tipo assim, a gente realmente se colocou no processo, bateu cabeça, é desgastante, é estressante, entendeu? Ter sócio é de lascar, é lindo, né? Não, é maravilhoso. Né? No Instagram, com certeza. No Instagram, com certeza. Mas assim, cara, nunca parar, né? Ou seja, acreditar no processo, seguir esse fluxo, eu acho que foi toda a diferença na nossa jornada. Então, acho que é isso, né, Will? Tipo assim, eu acho que pra esse episódio 0 aqui, e outra, galera, é assim mesmo, entendeu? Até a gente no projeto piloto aqui, eu tinha com o computador, a gente montava aqui um roteiro, pelo menos comigo não funciona. Então, a minha ideia realmente é deixar a coisa fluir, tá? Vai ser mais ou menos essa pega aqui. Participem, entendeu? Participem. Cheguem junto, mande mensagem. Quem é que você quer ver por aqui? Quais são os temas que você quer trabalhar? Não tem esse negócio só de sucesso. A gente quer trazer gente que tá começando também, né, Will? Exatamente, é isso aí. E assim, cara, é trazer a realidade. Né? É trazer a realidade. Que a gente acredita, eu acredito muito que é isso que faz com que as coisas elas avancem, né? Elas deem os seus passos. É olhar para as coisas da forma como elas são. Né? Não adianta fazer firula, dizer que é tudo belo, que é tudo certo. Cara, não é, entendeu? E ainda mais quando se trata de moda, que a gente sabe como é que é, né? Desde lá de trás, levando tecido, carregando tecido, coisa para facção. Então, são muitas histórias, são muitas nuances, Nossa. né? E tudo em cima da verdade, entendeu? Então é isso que a gente quer compartilhar aqui, cara. Trazer a realidade pra mesa e compartilhar. Então é isso, galera. Deu pra sentir a vibe? Vai ser assim, tá? Siga a gente, @William Marques. @William Marques. Vini Souza, 3 underlines, tá? E obviamente, @Moda é Foda. Fechou? Tamo junto. Brandão, é contigo, cara.